2 Coríntios 4:3 que diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Até que ponto a chamada política do pão e do circo se implementa na igreja contemporânea atual? Uma expressão que tem um fundo histórico de como Roma governava a plebe e os ignorantes, um sistema político que ela implementou exatamente para manipular as pessoas enquanto ela se fortalecia e se enriquecia. Até que ponto nós hoje podemos dizer que não só na sociedade, até dentro da igreja, esse mesmo erro continua sendo praticado e aceito no meio daqueles que se dizem cristãos? Então, pastor, eu vou fazer uma clareza dessa parte histórica aqui. Eu queria que você prestasse atenção, em nome de Jesus, porque é visível que o mesmo sistema que usurpou o nome de Cristo lá atrás, inclusive, para, por intermédio de uma fachada chamada igreja, conquistar o mundo e se enriquecer mais ainda, continua de maneira espiritual e até institucional dentro de muita igreja cuja sua placa se chama Jesus Cristo. E até que ponto nós estamos comprometidos com isso e aceitando isso, se é que estamos? Eu não posso falar por todo mundo aqui, mas mais ou menos no uso histórico, Roma era uma forma política de atuação. Sua visão era cosmopolita e republicana. Os irmãos que estão me ouvindo aqui hoje, é uma coisa tão importante eu dizer isso daqui, porque o cenário histórico que ela representou pode estar emoldurado nisso que nós estamos olhando lá fora agora, que é um conceito sociológico de que ainda nos dias de hoje a famosa expressão pão e circo continua sendo visto, praticado pelos políticos e pelo sistema governista. A mesma forma de manipulação e de influência na ignorância continua sendo o caminho da ascensão daquilo que nós chamamos anticristo. Então a famosa expressão pão e circo, no termo mais técnico de Roma, significava para ela evitar rebeliões por parte de classes mais pobres contra a sua política imperialista, e ela buscava controlar a sociedade e conter a sociedade, os seus ânimos, para uma não estabilização social, oferecendo pão e diversão gratuita, atividades, entretenimento, jogos. E era assim o conceito: enquanto eles comiam e se divertiam à custa de Roma, Roma implementava os seus negócios e dominava mais ainda. Então se prova na história que a sociedade, que os ignorantes, que os pobres, que os miseráveis, eles se conformavam em receber o pão e a diversão, ao invés de viverem a sua própria identidade e terem a sua própria opinião, a liberdade de pensar por si mesmo. E se fundamenta na história que o Coliseu, aonde muitos cristãos foram massacrados inclusive, passou a ser um instrumento de propagação e difusão da filosofia grega e helenista. E um historiador inglês, que eu não vou dizer o nome aqui para não deixar ele popular, ele disse assim mesmo: se o Coliseu for destruído, toda Roma também será, e o mundo com ela. Mas enquanto ele permanecer de pé, Roma continua dominando. A opinião dele era que enquanto Roma tivesse condições de
atrair o público para dentro daquela circunferência e dar a eles essas duas coisas, a barriga cheia e o entretenimento, Roma continuaria vencendo e triunfando. Por isso que, na opinião socióloga, na opinião política, é mais do que perceptível e visível que o sistema que o anticristo vai usar para governar, todo ele foi arquitetado, elaborado e organizado em cima desse parecer: a alienação, a política de como alienar as pessoas, isolar suas consciências, fazerem elas adormecerem, dormirem, enquanto eles governam, enquanto eles ganham poder. O anticristo, que eu já falei aqui para os irmãos, que é um termo bíblico, apocalíptico, de um homem literalmente que vai governar esse mundo debaixo da corrupção, ele não existe, ele não se inicia numa identidade, ele se inicia num processo político que começa lá no Egito e chega para nós como um império. O diabo não vai trazer o anticristo nessa terra para a sociedade engolir suas propostas como se fosse o único dia da sua aparição e ascensão, porque é um trabalho de séculos, de décadas, de milênios, que a sociedade vem sendo modulada, que ela vem sendo manipulada, que o seu comportamento vem sendo calculado, porque infelizmente tem pessoas que se conformam e permitem doar a sua consciência e a sua própria opinião por fatores supérfluos, miseráveis e superficiais. Abre o texto da palavra do Senhor em Marcos 8, versículo 33 ao versículo 38. Amém? Enquanto a igreja vai preparando o conceito mais técnico, lá em Roma, da expressão pão, da palavra pão, não era só a questão da substância, mas a questão também política, de empurrar a goela abaixo da sociedade as teorias, as ideias fantásticas, a mercadoria que incentiva as pessoas a consumir, lucrar, se individualizar. Alienação também é individualismo. Hoje, para nós, no uso técnico, o pão para a política, para o sistema, significa exatamente impulsionar a sociedade a tornar a matéria a coisa mais importante da sua vida, mais importante para o homem, que é isso que na verdade a sociedade estava conformada a viver naquela época medieval. Aceitar exatamente que o governo explorasse ela em todos os sentidos, desde que os seus ventres estivessem alimentados. A história diz que eles chegavam a colocar o dedo na boca para vomitar o que eles comeram, para poder ir lá e comer de novo tudo ali naquelas horas que eles iam ficar dentro do Coliseu. Para você ver o tamanho do absurdo, somente para sentir essa sensação de ser saciável, né? De estar repleto, saciado, alimentado e se sentir feliz por isso. Então isso é bom para nós hoje, como igreja, como cristão, vermos o certo sendo trocado pelo errado, Cristo sendo trocado exatamente por elementos superficiais da vida. Não é coincidência que a palavra pão também seja utilizada na Bíblia Sagrada, porque o pão naquela época, o Senhor sabia, por isso a utilização dessa linguagem, o Senhor sabia que o pão era um dos alimentos fundamentais do homem naquela época, inclusive para os pobres. Mas ao mesmo tempo em que ele sabia, ele utiliza essa expressão como uma representação memorial da sua morte, do seu corpo, do seu sacrifício. Por outro lado também uma marca de linguagem e simbolismo da palavra de Deus.
Então eu começo no texto de Marcos 8, do 33 ao 38, dizendo aos amados irmãos: o que Jesus pregou aí? Ele pregou de prioridade fundamental. Então ele faz o que? Na sua pregação, uma comparação do que é mais importante: a matéria, a vida ou a alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? O que ele está combatendo aí? A política errada do que é fundamental, do que é necessário, do que é prioritário. Ele veio aqui para dizer a nós o que está errado nesse mundo, o que nós temos que admitir como prioridade. Para mim isso é conversão. Sabe, quando você pega esse ensinamento e faz a comparação do que você vivia, você chega na conclusão com Cristo de que você priorizava coisas na tua vida que para o Senhor não vale nada. Eu não estou querendo desprezar a vida, estou dizendo o seguinte: ela não pode de maneira nenhuma substituir o excelente, tomar o lugar daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, imortal. E o Senhor está doutrinando exatamente isso. Por quê? Porque ele já convivia com esse conceito de que os homens se sentem felizes e realizados somente quando eles têm a matéria para viver o seu cotidiano. Até onde essa política chamada pão e circo domina a igreja contemporânea, a igreja atual. É só você olhar, irmão, quando você estiver dentro dela e você ouvir o pregador incentivar a igreja, chamar a igreja para o compromisso de se estabelecer na sociedade, economicamente, politicamente, materialmente, esteticamente, aparentemente, ele está negando Cristo, porque ele está colocando na frente, como prioridade na frente da igreja, uma escolha que na verdade não vai salvar, vai condenar mais ainda essas pessoas. Então eu pergunto para o meu Senhor: Senhor, o que é mais prioridade e fundamental para a tua igreja hoje? De que ela se salve, o resto é supérfluo. A sensação de estar saciado deve estar direcionado para aquele que conduz a salvação de Cristo na sua alma, e ele se realiza e se gloria por isso. Já aquele que encheu o seu estômago e então se cobriu por uma aparência sofisticada, como todos podem perceber, ele vai se condenar. Então esse pão que o Senhor Jesus, na verdade, ele representa para a igreja, ele consiste no quê? No seu plano de vida e naquilo que você tornou prioridade para você. E eu pergunto, amado irmão, até que ponto nós estamos alienados diante disso que ele pregou aí como coisa prioritária? Até que ponto nós somos crentes nisso aqui? Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta, mas é justiça, santidade, misericórdia. É disso que nós estamos falando aqui. Uma igreja que lá atrás ela estava incentivada pelos seus pregadores, pelos seus líderes, a se salvar da ira de Deus, a se redimir dos seus pecados, a se arrepender diante de Cristo e se apropriar no evangelho pregado pelo Senhor. Eram pessoas que tinham vontade de ficar na igreja. Atos me prega isso. Tinham vontade de estar na igreja, de ouvir a palavra, passavam horas ouvindo a mensagem do Senhor e horas se dedicando a conhecê-la, a estar por dentro daquilo que ela ensina. Você traz aquela igreja de lá de trás, que o Senhor a levantou pelo poder do Espírito Santo, você consegue vê-la hoje? Não, porque infelizmente as instituições não estão sendo governadas por esses princípios que o Senhor regeu, anunciou e pregou.
Tem gente aceitando o pão e o circo ao invés do evangelho, se submetendo a esse processo alienador, que é afastar os homens da verdade do Senhor, para ganhar e lucrar por coisas que são miseráveis, que trazem uma sensação de momento, mas que são miseráveis porque não nutrem o homem na eternidade, não o sustentam diante da eternidade. Enquanto a sociedade é incentivada por esses produtos que jogam as ideias, os pressupostos de que o mundo é alguma coisa, de que o sistema é alguma coisa, de que há paz, felicidade, segurança, ali agora, naquele lugar onde os homens se depravam. Jesus lhe fala isso daí, Mateus 4, versículo 4. Quando o diabo foi lá querer aplicar esse termo político de persuasão e corrupção em cima do nosso Senhor, de fazer a matéria ser mais importante do que a obediência e a comunhão com Deus, nosso Senhor falou o que para ele? Que o sustento dele estava baseado no que sai da boca de Deus, irmão. Estava sustentado, alicerçado na palavra que Deus comunica, de que a sua vida não dependia das coisas materiais, mas sim daquilo que é espiritual e verdadeiro, que sai da boca de Deus. Então você pode dizer que você é batizado, você pode dizer que até você confessou Jesus, você pode dizer que você é membro de uma igreja há anos, mas se isso não estiver sendo praticado pelo teu pensamento e pela tua vida, você não se converteu, eu não me converti, nenhum de nós nos convertemos. Se a prioridade não for a salvação da nossa alma, se o sustento das nossas vidas não for a palavra que Deus comunique, irmão, nós não saímos do mundo. E fica muito fácil para colocar o pão de Roma na igreja atual. Você já começa a entender, se a prioridade é a salvação da alma para o nosso Senhor, se o sustento do crente é o que sai da boca de Deus, então minha gente, nós estamos enxergando o quê? Que não tem mais igreja e pregador servindo a Cristo por esses princípios e esses propósitos aqui, mas usando a tática da alienação para colocar goela abaixo deles, que eles só vão ser abençoados por Deus quando eles tiverem o direito de consumir, lucrar e se sentir importantes. A igreja está percebendo isso? Diz amém. Cara, você tem que ver a bênção de Deus quando você lucra, você tem que ver a presença de Cristo na sua salvação quando você se realiza, quando você conquista, quando você se sente importante, quando você se deixa de ser cauda e vira cabeça. É o que está sendo pregado por aí. É perversidade pura, porque o chamado de Cristo para o homem não consiste na realização material. João capítulo 6, versículo 48 ao 58. O que Jesus está pregando aí? Tentando exatamente combater a mesma coisa, a peregrinação pelo cotidiano, e chamar homens para a verdadeira proposição da vida. Sabe, irmão? Viver por Ele. Eu me converti. Ótimo. Prioridade. Qual é a tua prioridade? A salvação da tua alma. Qual é o teu sustento? A palavra que sai da boca de Deus. Qual é a razão da tua vida? Viver por Cristo. Então nós podemos fazer um parênteses aqui, baseado nisso. Qual é o pão que tem nos alimentado mais? Então sabe qual é a primeira porta de entrada para essa política dominar a igreja? Sabe qual é a primeira porta? A ignorância.
é o veículo dessa política romana, a alienação da palavra de Deus. Minha gente, nós não vamos conseguir dominar a igreja enquanto eles tiverem aproximação e conhecimento dessa verdade. Nós só podemos vencer a igreja. Eu tenho certeza que o diabo pensa assim, quem trabalha para ele também. Nós só vamos conseguir ter poder sobre a igreja quando nós contaminarmos os seminários, quando nós contaminarmos as escolas teológicas, quando nós passarmos a liderar o núcleo do ensino da igreja e começar a ensinar coisas inconvenientes e contraditórias, para nós conseguirmos manipular a igreja cristã evangélica do Brasil. Nós precisamos alienar as pessoas da palavra. Elas não podem ser dominadas conhecendo a verdade, elas não podem ser vencidas com pastores verdadeiros pregando e ensinando a verdade de Cristo para elas. Então hoje o pão e o circo está dentro da igreja porque a ignorância se massificou. Ela está crescente, ela está desenvolvida. Cada dia mais que você vê essa sociedade mudar de calendário, nós nos deparamos com um percentual maior de pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, nada sobre o Evangelho, nada sobre a doutrina da salvação, as coisas fundamentais da salvação. A predominância da ignorância cristã é uma porta de entrada para a política mundial e anticristã dominar a igreja do Senhor. E é isso que o diabo pensava do nosso Senhor, que ele fosse conseguir derrubar ele com essa ideia, mas foi quebrado, vencido pela verdade do nosso Senhor. O texto de Atos capítulo 1 versículo 8, o Senhor dá um segundo ponto aqui para nós nessa noite. O conceito de que igreja, no sentido mais coletivo, representa aqueles que Jesus conquistou e ganhou no seu precioso sangue, a igreja de Deus, e que agora vão poder testemunhar o seu fato, a sua obra. Então, até que ponto uma igreja pode virar um circo? Até que ponto uma igreja pode virar um coliseu? A partir do momento em que ficar certificado ali que ela funciona para homens. Aí em Atos capítulo 1 versículo 8, o Senhor me dá uma visão de que a igreja foi instituída a partir dele, do que ele fez, do que ele é, daquilo que ele representa. A igreja não é um patrimônio da humanidade. A igreja não é uma instituição para servir o Estado e muito mais a sociedade. A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1 verso 18, Colossenses 2, 19, a igreja é o corpo de Cristo. Ela existe para servir ao Senhor, ela está aí para servir ao Senhor. Então, se nós olharmos para este ensinamento, se nós levarmos em consideração esse ensinamento, a igreja existe não é para atrair público, ela existe para servir o seu Senhor e o seu propósito. O corpo não existe antes da cabeça. O corpo existe porque a cabeça veio primeiro. E a cabeça é Cristo, irmão. Qual a melhor igreja para congregar? Aquela que eu me certifico de que eu vou chegar lá e ela existe para servir ao Senhor e não para gerar, público. Produzir público. É o conceito errado da sociedade. E é isso que o sistema, na verdade, se alicerça. Alimentar a ideia de que o lugar que te acolhe tem que se satisfazer, precisa te realizar. A minha conversão com Cristo foi diferente. O lugar que te acolheu para te pregar Jesus, se ele te prega Jesus de verdade, ainda que te contrarie e te entristeça, fica lá para se salvar. Amém ou não? Ainda que te escandalize, te perplexe, ainda que te entristeça, Paulo disse isso. A tristeza, quando ela vem porque Deus fala, ela opera arrependimento para a salvação. Fica lá, filhão, e deixa Deus tratar com o teu barro, com o teu vaso. Deixa Deus tratar com a tua vida. Ali é o lugar aonde você vai poder se salvar, aonde Deus fala,
aonde o corpo anda como cabeça manda. Então ninguém vem para a igreja que Jesus fala para se divertir. Ninguém vem para se sentir bem, o crente, né? Ou então o que é ser crente? A primeira coisa que ele analisa é se ele vai ter palavra. E o segundo passo é medir a insistência da igreja em convertê-lo. A igreja não foi feita para ser do povo, a igreja foi feita para ser de Cristo. O evangelho não foi construído na igreja, o evangelho foi feito por Deus e a igreja saiu dele. São ordens que eles estão quebrando, irmãos, e por isso a política do pão e do circo está entrando nelas. Porque eles não querem a igreja de Deus, eles querem a igreja do povo. O evangelho verdadeiro não dá público, não dá muvuca, não dá passeata, não é show. O evangelho, irmão, por incrível que pareça, ele é uma ameaça para essa sociedade que está lá fora agora, inclusive os evangélicos, que se perderam com a ignorância. Lucas 24, versículo 41 ao versículo 47. Olha o Senhor atuando na igreja, para que ela não vire uma instituição humana, a igreja do povo. Qual é a missão da igreja? Vai fazer o evangelho ser rico com almas. Anuncie o evangelho. O evangelho, nós estamos pregando tanta coisa dentro da igreja hoje. O que é evangelho? Muita gente não sabe nem mais dizer o que é evangelho. Até stand-up tem hoje na igreja evangélica. Amém ou não? Até stand-up tem, irmão. Pelo amor de Deus. O que é evangelho? Arrependimento, remissão de pecados, conversão. E de pregai o evangelho a toda criatura. O grande problema é que a igreja tem a missão, mas se ela não tiver o evangelho, de nada vale o que ela faz. Entende? Muitas são missionárias, mas não levam por evangelho. Então do que vale elas serem missionárias? Olha, a igreja tem uma missão, mas a minha também tem. Nós pregamos o evangelho. Vai lá ver se eles pregam o evangelho. O que tem lá? O circo, a arte de trazer público, com espetáculo, com show pirotécnico, entendeu? Gerar referências, estrelas, que é o que tinha lá no Coliseu. Popularizar a invencibilidade. Sabe qual é a invencibilidade? O cara é conhecido, tem igreja no mundo todo, tem mais de 1000 livros escritos. Olha com quem você está mexendo, não mexe nele. Tem mais de 1000 CDs gravados, mais de 100 prêmios de melhor voz. Não mexe com ele, dizem eles para mim. Entendeu? Mas eu sei que eles são tudo palhaço e picadeira do circo, que esses caras estão tudo aí alimentados pela maçonaria e pelo sistema, para ficar exatamente prendendo as pessoas na emoção, prendendo as pessoas nesse clamor, porque assim elas, alienadas pela música, pelo show, pelo estrelismo, pela fama desses homens, é uma igreja que não vai dar trabalho para o diabo, irmão, porque elas vão estar muito bem ocupadas com a superficialidade. Mas uma igreja que ora, que clama, que se santifica, e quando abre as portas vai pregar o evangelho, ela representa para o sistema um comprometimento muito sério. Amém ou não? Se tem uma coisa que o diabo teme, é a igreja fiel. É a igreja que não mede as palavras quando ela prega o evangelho. É uma igreja alimentada e alicerçada por Cristo e inspirada por Ele a falar de tudo, sem comprometimentos e rodeios. Mas já essa que traz o público e faz show, traz o público e prende a atenção deles com o estrelismo. Vocês precisam entender o seguinte: ela
não está espiritualmente só dominada pelo diabo, ela foi instituída pelo sistema. Se a minha missão for agradar a homem, já dizia Paulo, como devo servir meu Senhor? Se a minha missão for atender a demanda da felicidade, da emoção, da alegria, da diversão, do jogo, como alegrar o meu Senhor? É o que as igrejas estão, na verdade, hoje, no novo paradigma, alimentando as multidões. Elas ficam porque tem circo, porque elas vão ter com que se entreter, porque não querem o compromisso real com o Senhor Jesus. Irmão, abre teus olhos. O pão e o circo pode estar dentro de você, e você não está querendo enxergar.